Olá, condôminos! Vou explicar sobre as dúvidas que surgiram nas últimas semanas. Em nosso condomínio, o sistema de abastecimento de água é convencional. Isto quer dizer que a água é entregue pela concessionária de tratamento e distribuição em um ponto no limite frontal do terreno. Logo ao entrar na edificação, é realizada a medição do consumo geral através de um hidrômetro, no qual é feita mensalmente a leitura do consumo por um funcionário. Após a passagem pelo hidrômetro, a água segue para o reservatório, o único ponto de consumo que é controlado por uma torneira tipo boia de fechamento mecânico. Na parte superior do edifício, após a saída de tubulação do reservatório superior, está localizada a tubulação horizontal, denominada barrilete, que distribui a água para abastecimento das colunas da edificação. A figura ilustra este sistema. O sistema tradicional de consumo é medido em um único hidrômetro, fazendo com que o valor da fatura seja dividido entre os moradores, independente do consumo individual. Existem alguns outros sistemas de distribuição de água. O sistema direto, que é um tipo de distribuição onde o abastecimento ocorre diretamente da rede pública, não precisando de reservatórios superiores. Apesar da economia, a residência fica dependente do abastecimento da rede pública. Além disso, as tubulações podem sofrer fadiga devido à variação de pressão e vazão gerada pela irregularidade no serviço. Há também o sistema indireto sem bombeamento com pressão, onde há reservatórios que são alimentados pela rede pública. A pressão das tubulações é suficiente para levar a água até a parte superior do edifício e abastecer as caixas d'água. Tem também o sistema indireto com bombeamento sem pressão, utilizado quando a pressão da rede pública não é suficiente para levar a água até a caixa d'água. Neste caso, utilizam-se dois reservatórios, o inferior e outro superior. Do reservatório inferior, a água é bombeada pelo sistema de recalque até o superior, que por sua vez abastece a residência. Além destes, existe o sistema hidropneumático, que requer um equipamento para pressurização da água a partir de um reservatório inferior. Ele é adotado sempre que há necessidade de pressão em determinado ponto da rede, que não pode ser obtida pelo sistema indireto ou quando por razões técnicas e econômicas se deixa de construir um reservatório elevado. É um sistema que demanda alguns cuidados especiais. Além do custo adicional, exige manutenção periódica. Além disso, caso falte energia elétrica na edificação, ele fica inoperante, necessitando de gerador alternativo para funcionar. E por fim, no sistema de distribuição misto, uma parte é realizada diretamente pela rede pública e a outra parte é realizada pelos reservatórios superiores da edificação. Para instalar uma piscina portátil na cobertura, é preciso verificar inicialmente a estrutura do prédio. Para o cálculo, considera-se o peso total da piscina e leva em conta a quantidade de pessoas que a utilizarão ao mesmo tempo. Para que isso aconteça, é importante que seja implementado um sistema de individualização de água, que ocorre através da instalação de hidrômetros. Este equipamento é capaz de medir o consumo de água de cada apartamento, individualmente. Assim, o morador irá pagar apenas pelo que consumiu. O custo para adicionar este sistema pode variar de acordo com a cidade, o número de unidades e a infraestrutura do edifício. Em média, o valor do aparelho e a instalação varia de R$ 350 a R$ 700 por unidade, e o valor do projeto hidráulico pode chegar a R$ 4.000 por unidade. Para que possamos falar sobre isso, é importante saber sobre algumas características do sistema hidráulico do prédio. A altura de recalque é aquela medida entre o bocal de sucção da bomba até a saída da tubulação de descarga. A altura manométrica, diferentemente da altura de recalque, não é a medição real da distância de um ponto a outro. Essa medida leva em conta as perdas de carga que ocorrem no caminho entre o reservatório inferior e o superior. Essas perdas de carga são diminuições na pressão com que a água sai do reservatório. Ao passar por uma tubulação reta, essas perdas ocorrem por fatores como a rugosidade do tubo e atrito. Mas existem também as perdas causadas pelas conexões entre as tubulações, ou seja, as ligações entre os diversos tubos. Sendo assim, a altura manométrica é a energia que o sistema carece por unidade de peso para transportar a água do reservatório de sucção para o de descarga.
Mas o que é exatamente este sistema de individualização? De forma geral, se trata de um sistema construído internamente de propriedade particular do usuário, inserido após o ponto de entrega da água. Consiste na instalação de um hidrômetro em cada unidade condominial, de forma que seja possível registrar separadamente o seu consumo. Quais são os benefícios disso para mim, condômino? A possibilidade de saber exatamente qual a quantidade de água sua unidade utilizou, o incentivo ao uso racional da água e consequente diminuição no valor da fatura, o combate à inadimplência e a facilidade na detecção de infiltrações e vazamentos nos imóveis. É possível a implantação em nosso condomínio. Uma das formas de se propor um sistema de individualização para uma edificação que possua uma instalação de água convencional é a instalação de um hidrômetro em cada área hidráulica do apartamento. Com a adoção desse sistema, passa a ser necessária a disponibilização de espaços destinados à colocação de uma coluna principal de água, dos hidrômetros, receptores, concentradores e da infraestrutura necessária para viabilizar a medição remota destes hidrômetros. Existem duas formas de medição. O Sistema de Medição Direta, SMD, que é indicado para prédios com até 5 pavimentos, com centralização de medidores em local de fácil acesso e em condomínios horizontais com até 30 unidades consumidoras. Essa forma consiste em ir de medidor em medidor conferindo o valor apresentado. O representante mais comum desse método é a medição do grupo de medidores com reservatório unificado. Isto é, em edificações mais baixas, de até 4 pavimentos, a solução de instalar uma bateria com os hidrômetros de todos os apartamentos, de todos os pavimentos em um só local, de fácil acesso, tornando a leitura visual dos hidrômetros mais viável. Outra forma comum de medição direta, entretanto mais voltada para condomínios horizontais, consiste em grupo de medidores com reservatório individualizado. Em outras palavras, é adotado um hidrômetro e um reservatório de água para cada unidade. Essa alternativa não é comumente utilizada devido às condições específicas para viabilizar sua implantação. Como será instalado um reservatório de água para cada edificação, é necessário haver espaço para a colocação dessas caixas d'água. Existe também o Sistema de Medição Remota, SMR. Nesse método, hidrômetros instalados em diversos locais podem ter a leitura dos seus registros efetuados à distância. É a modalidade indicada para prédios com mais de 5 pavimentos e em condomínios horizontais com mais de 30 unidades consumidoras, onde as leituras são registradas em equipamento denominado concentrador. A forma mais comum para esse método é realizar a medição nos pavimentos, onde o grupo de hidrômetros é instalado no hall de cada andar. Essa é uma solução que vem sendo adotada com mais frequência nos edifícios residenciais dotados de SMI, principalmente em caso de edificações acima de 4 pavimentos. A instalação do grupo de hidrômetros em vários pavimentos sobrepostos dificulta a leitura visual dos hidrômetros, demandando algum sistema que permita a leitura remota. Em nosso edifício, devido à grande quantidade de apartamentos e andares, nós usamos o método de medição remota com a instalação da medição nos pavimentos, garantindo leituras de forma descomplicada e eficaz. Dessa forma, considerando que o nosso edifício possui 10 pavimentos, será necessário a adoção de um sistema de leitura remoto, onde os hidrômetros, peças mais importantes, serão localizados no hall de cada pavimento, assim como na imagem de exemplo a seguir. Sendo assim, além do hidrômetro, serão necessários subconjunto medidor, válvulas de bloqueio remotas e transdutor de medição, caixas de passagens, eletrodutos ou eletrocalhas principais, de ramificações e de interligações, local para a central de operações e coletas de dados do SMR e componentes SMR para proteção contra surtos e descargas atmosféricas. Agradeço a atenção dos senhores e logo mais entraremos em acordo sobre estas questões.